Olá amigos e amigas, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal. O que você não quer saber. Bom, eu estou aqui para fazer um vídeo bem rapidinho, dessa vez sem muitas delongas, não vou demorar muito a falar. O que acontece é que, bem, hoje quando eu acordei pela manhã, estava fervendo uma discussão no grupo do WhatsApp aí da família. Eu não entrei nessa discussão, não entrei nessa briga, só fiquei olhando mesmo que as pessoas escreviam, porque era de tema que geralmente me agrada muito e que eu falo aqui no vídeo. E eu cheguei a uma conclusão que eu já havia chegado a essa conclusão antes. Mas isso me ajudou bastante a perceber que as minhas percepções estavam certas. O que acontece é o seguinte, bem, quando eu olhei, estavam aí, um primo meu disse algo mais ou menos no gênero que tem que escolher alguém para votar nessas eleições, porque não se deve votar em branco, porque o voto em branco vai para alguém que esteja na frente, então não adianta nada. Aí o outro falou que, poxa, mas não votaria no Haddad porque não confia no Haddad e tal. O Haddad não é o Lula, está no lugar do Lula, mas não é o Lula, ele não confia. Outro falou que não vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro é racista, é machista. Outro falou que o Ciro Gomes, a minha família quase toda é católica, falou que o problema do Ciro Gomes é que o Ciro Gomes, em uma palestra, disse que o problema que está acontecendo é um problema do pensamento católico, ou seja, como se os católicos tivessem culpa pelo que está acontecendo. Bem, eu vi e não é bem isso, não é bem isso. Acho que eles não entenderam direito, mas eu não estou aqui para defender ninguém, então vou deixar com esse pensamento deles. E outras falaram que o PT, que o problema do PT é que o PT apoia o aborto, apoia o homossexualismo, enfim. O que eu já tinha percebido, né? É que o pós-modernismo chegou no Brasil. Se você for ver um pouco na história, depois de um período negro da história chamado Idade Média, e depois veio o renascentismo, porque ali é como se não existisse nada e agora o mundo estava renascendo novamente, mas, mas foi no século XVIII que surgiu o iluminismo, e ali é a Idade Moderna, né? O iluminismo, com o iluminismo surgiu os ismos, né? Surgiu o liberalismo, que pega o início do século XVII, mas ele se consolidariza no século XVIII com Adam Smith, como eu já tinha dito em outro vídeo. Iluminismo, positivismo, que é do século XVII, mas também se avança até o século XVIII, vários ismos, ou seja, várias concepções ideológicas surgindo. No início do século XX, as pessoas falaram, calma aí, tá errado, isso não funciona, essas coisas não funcionam. E aí foi uma quebra realmente de consciência, né? A cabeça do povo que acreditava bastante nessas ideologias começaram a falar, pô, não dá, não dá. O capitalismo está errado porque o capitalismo só favorece ao empresário, o comunismo está errado porque o comunismo não existe, esses governos ditatoriais. Pô, foi uma quebra real. Começaram a desacreditar da religião, como já vinha desacreditando desde o iluminismo da religião. A ciência não é a solução, ou seja, nada é a solução. Como diz a música do Cazuza, a ideologia, eu quero uma para viver, porque acabou, eu não acredito mais em nada, não acredito nisso que estão me mostrando, nisso que os olhos estão vendo, não acredito, acabou. E é mais ou menos isso também na política, não brasileira, mundial, né? Você pode ver na França, era um governo de esquerda, onde não fez um bom governo, o de direita também, que tinha assumido antes de esquerda, também eles não queriam. Aí apareceu um cara de centro que eles acreditavam que era mais ou menos o diferente, mas na verdade o que eles queriam não queria nem esquerda e nem direita. São as eleições da negação. Estamos num momento de negação. Nos Estados Unidos a mesma coisa, as pessoas não queriam o Trump, por isso votaram na Hillary Clinton. Aí você pode ficar,
ele está louco, a Hillary Clinton não é presidente. Não, não é, mas ela ganhou com mais de 300 mil votos a favor. Não porque ela era boa, porque ela já tinha perdido várias outras vezes, e sim porque as pessoas não acreditavam muito no Trump. Mas, no colégio eleitoral, os republicanos ganharam em 29 estados, enquanto os democratas ganharam em 20. Por isso Trump é o presidente. Mas não que ele em si, ele contra ela, ele tenha ganhado. E aqui igual. As pessoas não querem um, não querem o outro, porque por causa disso ou por causa daquilo, sei que as pessoas não querem. E as pessoas então vão pelo nível de rejeição. Não votaria nesse por isso, não votaria nesse por isso, não votaria nesse por isso, esse eu não tenho nada contra. Ou tenho menos coisa contra esse. Aí você pode ver, o Bolsonaro, que é o que está na frente, é o cara que tem um público fiel. Acho que 24, né? Ele subiu de 20 para 24, eu acho, depois do acidente que ocorreu. Não foi acidente, mas vamos colocar como acidente, que ocorreu. Mas o nível, apesar dele ter subido aí, no segundo turno ele não subiu, ele continua perdendo para a Marina, ele continua perdendo para o Ciro Gomes, ele continua perdendo para o do PSDB, Geraldo Alckmin, ele continua perdendo para quase todo mundo capaz de ir para o segundo turno, que eu não estou contando com os outros, que os outros não vão para o segundo turno. Isso não é porque o nível de aceitação dos outros são grandes. Se o nível de aceitação dos outros fossem grandes, eles ganhariam no primeiro turno. Mas não é. É que o nível de rejeição do Bolsonaro é maior do que o nível de rejeição dos outros. Isso pode mudar? Obviamente que pode. Ele ainda tem mais aí algumas semanas depois do segundo turno para correr atrás. Mas nesse momento, se fosse hoje, ele estaria com seus 24, acredito que 24%, mais do que os outros, porque os outros têm um nível de rejeição ali no primeiro turno, dividiriam os votos. Dividindo votos, ele fica à frente. Mas no segundo turno, se fosse hoje, o nível de rejeição dele é maior do que o nível de rejeição da Marina, o nível de rejeição dele é maior do que o nível de rejeição do Alckmin, eu ia falar Aécio, o nível de rejeição dele é maior do que o nível de rejeição de Ciro Gomes. Então não é que as pessoas votariam nesses outros porque são melhores, não. E sim porque rejeita aquele que eles não querem. Nesse caso, o Bolsonaro, se fosse hoje segundo turno. Então depois dessa discussão que eu vi aí nesse grupo do WhatsApp, eu vi que a minha tese tinha fundamento. Eu estava certo com relação a isso. O pós-modernismo chegou na política. Até porque a ditadura militar tem pouco tempo, que já deveria ter chegado antes, mas a ditadura militar tem pouco tempo. Então as pessoas ainda acreditavam, depois que acabou a ditadura, que os outros que viessem iriam vir realmente para fazer mudança, para realmente fazer a diferença. Então o Collor ganhou, não sei por quê, eu era criança na época, mas o FHC ganhou. Quando o FHC ganhou com a esperança de uma economia melhor, com a esperança de mudar a moeda daquele momento que era o Cruzeiro, que estava muito fraca. Quando o Lula ganhou depois com a esperança de fazer a reforma agrária, com a esperança de trabalhar mais com sindicatos como ele prometeu e ajudar mais o trabalhador. Depois acabou. A Dilma ganhou porque foi ajudado pelo Lula, simplesmente, e agora quem ganhar é simplesmente porque não quer o outro, que prefere tal candidato do que o outro. Se o outro ganhasse seria pior, simplesmente por isso, e não porque ele acha que tal candidato será melhor. E é isso então que eu queria passar para vocês, mas está chegando, não vou falar para vocês vote consciência, porque todo mundo vota consciência, ninguém enche a cara de cachaça e vai votar. Bem, não sei, mas vamos ver. Estamos prestes a saber quem será o nosso presidente daqui a pouco. E boa noite.